Salmo de número 27, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Feche os seus olhos, diga comigo: Espírito Santo, vem com a tua palavra, abençoa o meu coração, que o bispo diminua, mas que Jesus, o Senhor, possa crescer na minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. O título dessa ministração é Transformando a Mente e Vencendo o Medo. Eu aprendi uma coisa na vida: não tem como você crescer se a sua mente não for transformada. Não tem como você avançar se a sua mentalidade não mudar. E uma das coisas que precisam mudar dentro de nós é justamente a ideia de que muitas vezes nós não podemos viver algo ou não podemos desfrutar de algo por causa das limitações que nós temos dentro de nós. É interessante que um dos limites e um dos gatilhos que o diabo lança no nosso coração para nos impedir a viver o propósito de Deus, viver o destino de Deus aqui nessa terra, é justamente o medo. O medo é um sentimento, e muito mais do que um sentimento, a Bíblia apresenta o medo como um espírito que tem o poder de nos roubar o destino, de nos roubar o propósito, de fazer com que nós venhamos a viver aquém daquilo que Deus estabeleceu para nós. É por isso que o medo, ele nos impede a viver os sonhos de Deus, aquilo que Deus plantou para nós. Paulo, em 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer que Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu, Ele colocou dentro de nós poder, amor e equilíbrio. Diga comigo: Deus colocou dentro de mim poder, amor e equilíbrio. Então, quando você começa a entender isso e começa a crer nessa verdade, você começa a viver todos os sonhos e propósitos que Deus tem para a nossa vida. E a minha pergunta é: o que precisamos fazer para não dar lugar ao medo e despertar dentro de nós aquilo que Deus estabeleceu como propósito? Olha qual é a pergunta: o que precisamos fazer para não dar lugar ao medo e despertar dentro de nós o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Quantos acreditam que Deus tem um propósito para a sua vida? Que Deus quer te levar além, que Deus pode fazer mais. É interessante, Haroldinho, que meu pai, ele fez 73 anos. Meu pai, o bispo, é o bispo patriarca hoje da nossa igreja, e ele fez 73 anos. E quando ele fez 60 anos, ele chegou para mim e ele disse uma coisa interessante. Ele disse: meu filho, eu acredito que o meu ministério só está começando. E eu olhei para ele e eu disse: pai, o senhor não está na época de colher? Ele disse: não, eu ainda tenho muito que plantar. Depois de aproximadamente 5 a 6 anos, ele me procurou e ele disse: Leon, Deus me deu um sonho. E eu digo: qual foi o sonho? Ele já estava próximo dos 70. Ele disse: Deus me disse para me fazer o curso de Direito. Eu olhei para ele e disse: pai, o senhor vai fazer 70 anos, o senhor quer fazer o que dentro de uma universidade? Ele disse: não, você tem pregado que a igreja é apostólica e é que a gente tem que conquistar os montes e ampliar o nosso nível de influência. Então eu creio que eu vou fazer direito e eu vou me formar. Eu disse: amém, pai, se o senhor crê, amém. Se Deus está colocando no seu coração, amém. E é interessante que ele acabou fazendo vestibular, ele entrou na faculdade e esse ano, ou melhor, o ano passado, ele concluiu o curso de Direito, vai tentar a OAB esse ano. Olha que coisa. Mas bispo, por que você está falando tudo isso?
Porque muita gente disse para ele que ele não podia, muita gente disse para ele que já não era mais o tempo, muita gente disse para ele: olha, você já conquistou muito, agora se conforma com aquilo que você já viveu. E essas palavras começam a gerar dentro da pessoa medo, e muitas vezes limitam o nosso propósito. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses 47 anos de comunidade Religar, vocês ainda não viveram nem um terço daquilo que Deus ainda tem para fazer na vida de vocês e através de vocês. É por isso que a primeira coisa que eu preciso despertar em mim é a ousadia, é a coragem para viver os propósitos e sonhos de Deus, para viver os planos que Deus tem para a nossa vida. Então, o que precisamos fazer para não dar lugar ao medo? Primeiro, você precisa assumir a sua identidade. Ei, diga para a pessoa que está do seu lado: você sabe quem você é? Pergunta para pelo menos duas pessoas: você sabe quem você é? Deixa eu dizer uma coisa para você: quem você é não está relacionado ao que você faz. Quem você é muitas vezes não está relacionado nem ao que você está fazendo agora. O grande problema nosso é achar que quem nós somos está relacionado àquilo que nós estamos fazendo ou estamos vivendo. Eu estava ministrando uma semana dessa, e quando terminou o culto, um senhor me procurou. E ele me deu um abraço, chorando. Ele disse para mim: bispo, a mensagem foi uma bênção, eu acredito em tudo que você diz, mas eu quero dizer uma coisa: o senhor não sabe quem eu sou um alcoólatra. E ele começou a contar a história de vida dele, e ele começou a dizer que ele já estava há mais de 27 anos preso no alcoolismo, e que ele já tentou de tudo, e que ele já estava desistindo, que ele já não aguentava mais. E ele repetia várias vezes: eu sou um alcoólatra, eu sou um alcoólatra, eu sou um alcoólatra. Naquele momento o Espírito Santo de Deus disse no meu coração: isso é uma mentira que o diabo está colocando na mente dele. Ele não é alcoólatra. Se ele entrou nessa casa, se ele parou para ouvir a palavra, é porque o Espírito Santo já está trabalhando no coração dele, é porque o Espírito Santo já está forjando a sua identidade. Então declare a ele: você não é aquilo que você está fazendo, e não é aquilo que você está vivendo, você é aquilo que Deus projetou você para ser. Então nós precisamos entender: se nós queremos vencer o medo e viver o propósito de Deus, nós precisamos primeiro assumir a nossa identidade. Eu disse para ele: você não é alcoólatra porque você bebe, porque Deus não se relaciona com o nosso passado e nem se relaciona muitas vezes com o nosso presente. Deus quer se relacionar com o futuro que Ele determinou para mim e para você. Eu vou repetir isso para que você entenda. Deus não se relaciona com o nosso passado, e muitas vezes Deus não quer nem se relacionar com o nosso presente, porque o nosso presente não revela quem nós fomos criados para ser. O que Deus quer se relacionar é com a história e com o propósito que Ele estabeleceu para nós. Ei, deixa eu dizer uma coisa: há um futuro e uma esperança já preparada para a minha e para a tua vida. Alguém já disse que a queda não revela quem você é, a queda revela a guerra que você está travando. Davi não era um fracassado porque caiu. A queda não revelou o quanto Davi era um pecador. Pelo contrário, a queda revelou a guerra que Davi estava tramando. Tanto é que a palavra de Deus não chama Davi de pecador, de fracassado, mas a palavra de Deus chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é quem você é em Cristo. Você precisa assumir a identidade de quem você é. Por isso o perigo está naquilo que está dominando o nosso entendimento. Provérbios capítulo 23, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: como o homem pensa em seu coração,
assim ele é. Você quer dominar, ou melhor, você quer ter uma vida completamente resguardada e restaurada pelo Senhor, aprenda uma coisa: você vai precisar dominar os pensamentos que governam a tua mente. Ei, diga para a pessoa que está do seu lado, diga: há um campo de batalha, onde o diabo quer travar as guerras, e esse campo de batalha é a sua mente. Olhe bem para mim, é por isso que lá em Efésios capítulo 6, uma das armaduras de Deus se chama capacete da salvação. Ei, coloca a mão na sua cabeça e declare: eu tenho o capacete da salvação. O diabo não vai governar os meus pensamentos. Você tem a mente de Cristo. Por isso, comece a assumir a sua identidade. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. E qual o propósito dessas armas? É anular o que? As fortalezas e os sofisma. Você sabe o que é uma fortaleza? É uma edificação que o diabo levanta. Para quê? Para que a palavra de Deus não entre. Quando a palavra de Deus não entra, é porque o diabo já estabeleceu uma fortaleza e ele impede de que você ouça, ele impede que você entenda, ele impede que você creia naquilo que Deus está dizendo ao seu respeito. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus diz que o Deus desse século, ele cegou o quê? Não foi os seus olhos, não foi a sua visão, ele cegou o quê? O seu entendimento, porque você começa a pensar aquém daquilo que Deus te criou para ser. Você começa a pensar menos do que aquilo que Deus te criou para ser. E aí o diabo começa a roubar a sua identidade. Sabe por quê? Porque quando nós perdemos a nossa identidade, nós acabamos nos tornando tudo aquilo que todo mundo diz que somos. Nós, um dia estávamos voltando de um encontro com Deus, e um jovem de aproximadamente 18 a 19 anos, ele procurou a mim, procurou a minha esposa, e ele sentou conosco, e ele disse: bispo, eu posso conversar com vocês alguns minutos? E eu disse: pode. E ele começou a abrir o coração dele. Ele disse: bispo, desde pequeno, meu pai, quando brigava com a minha mãe, ele começava a xingar, não só ela, mas ele descontava toda a raiva nela em mim. E ele começava a dizer: esse menino aí é burro, esse menino não vai dar para nada, esse menino não vai dar para o que presta. E ele disse: eu comecei a acreditar naquilo, bispo. À medida que eu crescia ouvindo meu pai: você é burro, você é ignorante, você não vai dar para nada, você não presta para nada. E eu comecei a acreditar naquela mentira. E eu acabei me tornando aquilo que ele declarava. Mas depois desses dias em que a palavra de Deus começou a ser ministrada no meu coração, eu comecei a entender quem eu sou. Eu não sou aquilo que o meu pai dizia que eu era. Eu não sou aquilo que os meus amigos na escola começaram a dizer que eu sou. Eu comecei a entender agora que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Ei, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Não importa o que disseram que você era no passado, você não é o que os outros dizem ao seu respeito. Você é aquilo que Deus declara. É aí que está o X da questão. Esse jovem começou a
se alimentar da palavra, acreditar na palavra de Deus. Você sabe o que acontece hoje? Nós abrimos um instituto chamado Instituto Igreja da Família, e esse jovem hoje é um dos líderes do instituto, uma das cabeças mais pensantes e mais brilhantes do instituto. Alguém que cresceu ouvindo do pai: você é burro, você não vai dar para nada, você não presta. Hoje ele não só tem um propósito, mas hoje ele se tornou uma plataforma para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso você não tem que acreditar no que o diabo diz. O diabo, ele começa a plantar mentiras na sua mente. Para quê? Para roubar a sua identidade, para destruir aquilo que você é em Deus. A minha pergunta é: quem eu sou em Deus? Quem eu sou em Cristo? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo começa dizendo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos aqui são guiados pelo Espírito Santo? Quantos aqui são direcionados pelo Espírito Santo? Então você sabe o que a palavra de Deus está dizendo ao seu respeito? Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. E o apóstolo continua dizendo: porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizado. Ei, quem é espírito de Deus não vive escravizado e com medo. Quem é filho de Deus não vive com medo, receoso do amanhã, receoso do futuro. Você sabe por que ele não vive? Porque ele sabe quem é o seu pai. Olha que coisa interessante, olha o entendimento que Paulo tem a respeito da sua identidade em Cristo. Olha o entendimento que Paulo tem a respeito do propósito de Deus para a vida dele e para a nossa vida. E ele continua dizendo: vocês não receberam o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, verso 17: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, se você assume a sua identidade de filho, e se você se reconhece como filho, você não precisa ter medo do futuro, porque há um futuro garantido para você. O Pai já deixou uma herança para você, aleluia. Eu preciso encarnar isso, eu preciso assumir essa identidade. Quando eu entendo isso, você sabe o que acontece? Eu começo a viver os projetos de Deus para a minha vida. Ei, toca no peito e diga para você mesmo: eu sei quem eu sou filho de Deus. Deus tem um futuro e uma esperança preparada para mim. Há um futuro para a tua vida. Nós precisamos entender isso. No que nós precisamos despertar? Nós precisamos despertar a nossa identidade. Uma igreja profética e uma igreja que entende a sua identidade, quem ela é em Cristo, é uma igreja inabalável. Ei, você é alguém inabalável, ninguém vai te parar. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é em Deus. Você é filho. É interessante que quando Jesus saiu para ser tentado, saiu do Jordão para ser tentado no deserto pelo diabo, qual foi a primeira estratégia que o diabo usou para tentar Jesus? Se tu és filho de Deus. Ele quis tocar onde? Na identidade, em quem Jesus era. O diabo não mudou, gente. Ele usa as mesmas estratégias hoje. Ainda hoje, ele tenta cada um de nós dizendo: você é filho mesmo? Por que você está vivendo isso? Você é filho mesmo? Por que você está passando por tanta luta? Você é filho mesmo? Por que tanta batalha? Só que Deus está dizendo para você: você é filho independente das lutas, das batalhas, dos sofrimentos. E se você é filho e passa pelos sofrimentos, você também vai desfrutar da glória de Deus.
Você sabe, Jesus já estava preparado. Quando Jesus chega no deserto, antes de ser tentado, ele estava no Jordão. Quando ele sai do Jordão, a primeira palavra que ele ouve do Pai é: este é meu filho amado, em que a minha alma tem prazer. Como vencer o medo e como despertar aquilo que Deus tem para a tua vida? Primeiro, sabendo quem você é. Quem você é em Deus. Você é filho de Deus. Você é filho. Amém? Segundo, se nós entendemos que somos filhos, nós precisamos enfrentar os nossos medos. Ei, você sabe o que significa a palavra ousadia? Eu tenho uma definição para ousadia. Ousadia é se recusar a parar quando todo mundo está parando. Ousadia é você recusar a desistir quando todo mundo está desistindo. Provérbios capítulo 28, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é ousado, intrépido como o leão. Você sabe qual é uma das características do leão? É não enxergar os desafios como bloqueios para o seu sucesso, para o seu êxito, para o seu crescimento. O leão, quando ele enxerga o desafio, ele não vê simplesmente um desafio, ele vê uma oportunidade. Eu me lembro há aproximadamente 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, nós estávamos com um problema muito grande lá na igreja. Nós não tínhamos espaço para acomodar as pessoas. E nós procuramos terreno, nós não conseguíamos terreno para comprar. E orando juntamente com a equipe de intercessão, um dia Deus me deu uma palavra. Ele disse: ei, esse desafio não é para você ficar triste, ficar perturbado, perder o sono. Eu estou te dando uma oportunidade de expandir. E naquele dia, eu me lembro que Deus começou a me dar um desenho, um sonho. E eu sentei com a equipe, eu digo: vamos mapear a cidade do Recife, vamos mapear a nossa região. E a gente começou a mapear, e a gente começou a procurar lugares onde haviam pessoas que faziam parte da igreja e precisavam se locomover, e que nós poderíamos, naquela concentração de pessoas, abrir igrejas. E é interessante que durante 5 anos nós abrimos aproximadamente mais 13 igrejas da família. Deus mostrou naquele desafio uma oportunidade de nós expandirmos. Deus mostrou naquele desafio uma oportunidade de nós crescermos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Ao invés de você reclamar das lutas que você está enfrentando, das dificuldades que aparecem diante de você, e recuar e parar, olhe para essas dificuldades, sabe como que? Como uma oportunidade para você viver um grande milagre com o Senhor. É interessante que quando Davi, ele chega diante do gigante, e está todo Israel tremendo, paralisado, ele pergunta: o que está acontecendo? E alguém diz: olha, tem um gigante desafiando Israel. Interessante que a pergunta de Davi não foi quantos metros o gigante tinha, quão habilidoso o gigante era. A pergunta de Davi foi: o que o rei prometeu para aquele que matar o gigante? Às vezes você está avaliando o tamanho da luta que você está enfrentando, o tamanho dos desafios que você está enfrentando. Ao invés de avaliar o tamanho dos desafios, avalie o tamanho da recompensa que Deus vai dar a você quando você passar por essa luta, quando você atravessar esse desafio. Ei! Então aprenda. Quando o leão enxerga o desafio, ao invés de ele recuar, ele planeja e descobre como vencer aquele desafio. Alguém já disse que as grandes conquistas acontecem fora da nossa zona de conforto. Olhe bem para mim. Tem coisas que você jamais viveria se Deus não te colocasse em situações difíceis. Sim ou não? É ou não é?
Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, meu pai sofreu um acidente. Ele passou 3 meses internado. Ele quase perde a perna, quase fica aleijado. E é interessante que foi justamente nesse período que a igreja mais cresceu, porque Deus nos tirou da zona de conforto e levou meu pai a um nível de fé diferente, levou a nossa família a um nível de fé diferente. É mais ou menos como a história da vaquinha. Eu não sei quantos já ouviram a história da vaquinha. Diz que um dia um grande sábio estava com seu discípulo andando por uma estrada e ele vê uma fazenda completamente destruída, um mato grande, uma bagunça. Só havia no meio daquela fazenda uma vaquinha. E aquele mestre, aquele sábio decidiu ir com seu discípulo pedir água naquela casa. E quando ele bateu, alguém veio receber, ele começa a conversar com aquela pessoa e ele faz uma pergunta: por que esse lugar está assim tão sujo, tão bagunçado? Ele diz: não, porque aqui a gente não tem muita oportunidade, aqui a gente não tem muita condição, aqui é tão difícil, mas a gente tem essa vaquinha aqui, essa vaquinha dá o leite, do leite que ela dá a gente faz a manteiga, do leite que ela dá a gente faz um queijinho, e a gente vai na cidade e a gente acaba trocando por outras coisas que a gente precisa no dia a dia, então a gente está sobrevivendo como pode. O sábio, quando sai daquela casa, da presença daquele homem, o homem entra, ele dá uma ordem, um comando ao seu discípulo: pega a vaquinha, e quando todo mundo estiver dentro da casa, joga a vaquinha precipício abaixo. O discípulo disse: mas é o único meio de sobrevivência deles, eu vou matar a vaquinha, eles vão morrer de fome. O sábio novamente diz: pega a vaquinha, me obedeça, joga precipício abaixo, mata a vaquinha. Depois de tanto insistir, o discípulo decide obedecer. Moral da história: o discípulo vai e mata a vaquinha. Passou-se alguns anos, o discípulo ficou com a consciência tão pesada que ele deixou de andar com o mestre. E ele decidiu, depois de alguns anos, visitar aquela fazenda. E quando ele chega naquela fazenda, naquele mesmo lugar, ele fica impressionado, porque já não era um lugar acabado, era um lugar bonito, um lugar organizado, um lugar estruturado. E ele começa a sentir uma dor no coração, porque ele pensa: meu Deus, eu matei aquela família. Quando eu matei aquela vaquinha, provavelmente eles venderam aquela casa, e eles não tiveram para onde ir, eles acabaram morrendo de fome. E ele bateu, alguém veio atendê-lo, era já um adolescentezinho, bem organizado, arrumando, falando bonito. E ele pergunta ao adolescente: seu pai está em casa? E ele diz: sim, meu pai está no escritório. Seu pai está no escritório? Essa propriedade faz pouco tempo que o seu pai comprou? Ele diz: não, essa propriedade está há anos na nossa família, há muitos e muitos anos é nossa, a gente nunca vendeu, a gente nunca negociou ela. Ele diz: você pode chamar seu pai? Ele disse: posso. E saiu um homem agora todo organizado, bem vestido, falando bonito. E ele é recebido por aquele homem, e ele faz uma pergunta àquele homem: amigo, alguns anos atrás eu vim aqui e esse lugar era todo sujo, esse lugar era todo bagunçado, hoje é tudo organizado, hoje vocês são o quê? Ele diz: não, hoje nós somos uma indústria, nós produzimos isso, produzimos aquilo. E ele perguntou: como isso aconteceu? Ele diz: um dia nós tínhamos uma vaquinha, essa única vaquinha era tudo que nós tínhamos, e nós nos acomodamos com aquela vaquinha. Até que um dia aconteceu um acidente, aquela vaquinha morreu, e nós não tínhamos o que fazer, e nós tivemos, diante daquele problema, nós tivemos que nos virar, e foi aí que surgiu a ideia de nós começarmos a plantar nesse lugar, foi aí que surgiu a ideia de nós começarmos a negociar nesse terreno, e aí nós limpamos o terreno, nós começamos a plantar, nós descobrimos que dava, e aí nós descobrimos que nós poderíamos produzir mais. E moral da história, aquele problema se tornou a solução para a nossa família.
Onde que eu quero chegar? É que existem problemas que não são problemas, mas são providências de Deus. Às vezes Deus nos coloca em situações, sabe para quê? Para nos tirar da zona do conforto. Não é para te matar, mas é para fazer milagres na tua vida e para te promover. É interessante que quando os discípulos chegaram para Jesus com a notícia de Marta e Maria que Lázaro estava morrendo, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para quê? Para a glória de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa, tem coisas que acontecem na sua vida que não é para a morte, é para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Então creia nisso. Vença o medo. Como? Enfrentando os seus temores. Terceiro, vença o medo como? Vendo além do que os teus olhos veem. Eu gosto do que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus diz em capítulo 5, verso 7 de 2 Coríntios. Diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ei, diga para a pessoa que está do seu lado: você não anda pelo que você vê, você anda pela fé. Infelizmente existe uma batalha entre o homem natural, a carne, sarcos, e o homem espiritual, pneuma, o homem pneumático. E você sabe como uma das dificuldades do cristão é andar por fé. Você sabe o que é andar por fé? Andar por fé é você crer no que a palavra de Deus diz, mesmo que as circunstâncias externas digam o contrário. O que é andar por fé? É você crer no que a palavra de Deus diz, mesmo quando as circunstâncias externas estão dizendo o contrário. O homem espiritual, ele consegue enxergar além do que as evidências naturais lhe mostram. É aí que está o X da questão. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante, a palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia. Você sabe qual o grande problema? É que nós estamos muitas vezes andando pelo que vemos e não andamos andando pelo que cremos. Em Números capítulo 13, a palavra de Deus diz que quando os espias chegaram na terra, eles começaram a espiar a terra, e ao invés de olhar com os olhos do Espírito, eles começaram a olhar com os olhos da carne. E você sabe qual o perigo de olhar com os olhos na carne? É que você começa a ser enganado pelo diabo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, nós tínhamos acabado de fazer um seminário para a família, e nós recebemos no nosso gabinete uma irmã que há 11 anos enfrentava um problema com o marido. 11 anos não são 11 dias. E naquele dia ela tinha acabado de levar uma surra do marido. Eu me lembro que, sentado juntamente com meu pai, na época nós aconselhávamos juntos, ouvindo a história dela, a palavra que saiu do nosso coração foi uma palavra, ao invés de ser de fé, foi uma palavra racional. E nós dissemos para ela: querida, se separa, esse cara não vai mudar. São 11 anos que você está lutando, esse cara não muda. E
Eu me lembro que a atitude dela nos fez tomar um susto. Ela estava sentada em frente à mesa e ela deu um pulo. Eu não vivo por vistas, eu vivo pela fé. Deus me disse que vai restaurar minha família e Deus vai cumprir. A gente tomou um susto. Amém, amém, amém. E ela saiu do gabinete. Depois de alguns meses, essa irmã entra no gabinete com um brutamontes, um homem gigante. E aquele homem gigante senta diante de nós chorando. E aí ela começa a contar a história. Ela disse: bispo, ontem ele chegou em casa embriagado. E ele acabou partindo para cima de mim, e quando ele partiu para cima de mim, aconteceu algo, o Espírito entrou em mim, e eu me levantei, e eu apontei o dedo para ele, olhando nos olhos dele, e eu disse: você pode até me matar, mas o amor que Deus colocou dentro de mim por você não vai morrer. Diz que aquele homem recuou, e do jeito que ele estava, ele foi para a cama e adormeceu. No outro dia de manhã, ele acordou, foi trabalhar. E ele começou a contar: pastor, eu fui trabalhar, e enquanto eu trabalhava, eu ouvi uma voz no meu ouvido o tempo inteiro dizendo: você pode até me matar, mas o amor que eu tenho por você não vai morrer. Você pode até me matar, mas o amor que eu tenho por você não vai morrer. E eu sentei para comer e eu não consegui comer. Eu tentava trabalhar, eu não consegui trabalhar. Moral da história, eu tive que correr para o banheiro. Eu me ajoelhei no vaso sanitário e eu comecei a chorar e orar a Deus: Deus, me perdoa por ter tratado minha esposa desse jeito. E ele saiu do banheiro, ele ligou para a mulher dele e disse: minha esposa, meu amor. E ela disse: bispo, quando eu ouvi ele me chamar de meu amor, há anos ele não fazia isso, quase que eu infarto. Você sabe o que Deus fez? Deus restaurou esse casamento. Hoje eles não estão mais morando em Recife, eles moram em São Paulo, e eles são líderes hoje da Universidade da Família, um dos líderes da Universidade de Família do Casados para Sempre. Olha como Deus faz. Você sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós estamos olhando com os olhos naturais, e a Bíblia diz: ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior ele se renova. Nós precisamos não olhar com os nossos olhos físicos, mas precisamos olhar com os olhos do Espírito. A palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13: tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Ei, toca nessa pessoa que está do seu lado e diz para ela: você sabe como é que você enxerga pela fé? Declarando a palavra de Deus. Ei, quando você abre a boca e você declara algo contrário à palavra de Deus, significa que você está olhando com os olhos carnais. Mas quando você abre a boca e declara a palavra de Deus, significa que você está olhando com os olhos do Espírito. Romanos capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Que foi que morreu na tua vida, e ao invés de você abrir a boca e crer no Deus que vivificou os mortos e começar a chamar a vida, você está simplesmente olhando com os olhos naturais e está dizendo: não tem mais jeito. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, Marta e Maria diz: chegou tarde, não tem mais jeito. Jesus disse para ela: eu nunca chego tarde, eu sempre chego na hora certa. Se você crer, você verá a glória de Deus, aleluia. Ei, você quer ver a glória de Deus? Creia primeiro, porque a fé precede a visão.
É aí que está o X da questão. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Abra a boca e declare não aquilo que você está vendo com os olhos físicos, mas declare aquilo que você deseja ver com os olhos espirituais. É aí que está o X da questão. É interessante que Jesus tinha os olhos do Espírito. Jesus olhou para uma prostituta e viu uma missionária. Jesus olhou para um pescador fracassado e viu um pastor. Jesus olhou para um assassino e ele viu um apóstolo que iria evangelizar o mundo. Jesus olhou para mim, para você, e ele não viu um pecador miserável, mas ele viu um justo transformado e restaurado para a glória dele. Aleluia. É aí que está o X da questão. Com que olhos você está vendo? Como vencer o medo? Ative tudo aquilo que está adormecido dentro de você. Ei, toca nessa pessoa que está do seu lado e diz para ela: querido, o que é que está adormecido dentro de você e que precisa ser despertado? Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia. Você sabe o que eu acredito? Há muita grandeza dentro de nós adormecida. Há muitas coisas extraordinárias dentro de nós que está dormindo. E o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, se esse é o ano profético do despertar, Deus está dizendo para nós: desperta aquilo que está dentro de você, que está dormindo. Há muita coisa extraordinária que precisa sair para fora. Quantos acreditam aqui que Jesus não mente? Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 12, Jesus disse que nós faríamos as obras que Ele fez. E Ele não para por aí. O que é que Ele vai dizer? E nós faremos obras ainda maiores. A minha pergunta é: você tem feito as obras de Jesus e obras ainda maiores? Porque se não está fazendo, é porque ainda tem coisa que está adormecida dentro de você. Ei, sacode essa pessoa novamente e diz para ela: chegou o tempo de você acordar aquilo que está adormecido dentro de você. Ei, olhe bem para mim, há um gigante dentro de você. Esse gigante se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz: maior é o que está dentro de nós do que aquilo que está no mundo. Precisa vir para fora. Precisa vir para fora. Porque não temos feito aquilo que Jesus determinou. Porque não temos ativado todo o nosso potencial. Como despertar isso? Pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Olha que coisa linda. O autor de Hebreus, depois de falar sobre vários heróis da fé, no versículo 32 ele diz assim: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Quem foi Gideão? Gideão era um homem extremamente corajoso, um guerreiro extraordinário. Sim ou não? Não. Gideão era um covarde. Quando Deus vai ao encontro de Gideão, onde é que Gideão está? Está escondido. Tem muito crente escondido, sabe o quê? Atrás de um banco de igreja. Ei, ele fica ali sentadinho. Pastor, não pode me ver aqui não. O fulano não pode me ver aqui não. Meu irmão, muitas vezes você está escondido diante das guerras que você está atravessando, das limitações, das lutas, e Deus está dizendo que você pode ir mais além. Há algo muito maior dentro de você. Não é para ficar escondido no lagar não, é para você gerar frutos para o Senhor.
Gideão estava escondido no lagar, arando trigo no lagar. Ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Ei, você sabe quem era Gideão? Era um general, homem valente. Deus chega para ele, restaura a identidade dele, diz: você é um homem valente. Ele olha para um lado, olha para o outro e diz: não estou. Onde que está esse homem valente? Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou fraco, eu sou isso. Deus repete para ele: você é um homem valente. E Deus desperta aquilo que está dentro dele. Você sabe o que eu creio? Nesses próximos 10 anos, Deus vai estar elevando o teu potencial, vai estar acordando coisas que estão adormecidas dentro de você, e vai estar te usando para uma grande colheita e uma grande conquista. Eu creio nisso. Esse lugar vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer através de vocês. Por isso, a palavra é desperta. Desperta. Ei, toca nessa pessoa novamente e diz para ele: desperta. Há coisas que estão adormecidas e que precisam vir para fora. Nós adotamos essa moça. Eu me lembro quando ela chegou lá em casa, ela nem falava. Era interessante, ela nem falava. Você chegava perto, ela parecia um gatinho ferido. E nós começamos a trabalhar com ela, e nós começamos a restaurar a identidade dela, e nós começamos a apresentar ela como filha de Deus, até que Deus começou a trabalhar no coração dela. Hoje eu chamo ela de Leoa. Sabe por quê? Porque aquela moça que tinha medo de pegar um microfone, de falar, hoje quando pega o microfone, quando senta para aconselhar alguém, quando senta para conversar com alguém, parece uma leoa, uma gadita do Senhor. Você sabe o que eu creio? Deus vai começar a despertar os leões e as leoas que há nessa casa, os gaditas que há nessa casa. Vocês não vão parar enquanto não terminar aquilo que Deus coloca como propósito para a vida de vocês. Eu creio. Eu estou terminando a introdução. Brincadeira. Em quinto, como vencer o medo e como despertar aquilo que Deus colocou dentro de nós, tendo esperança naquilo que Jesus falou. Hey. 1 João capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo e como Ele é, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Você sabe o que é esperança aqui? Esperança é saber que mesmo não sendo ainda o que nascemos para ser, um dia seremos. Por isso, enquanto não somos, estamos sendo purificados. Sou meio filosófico esse negócio, não sou? Eu vou repetir então. O que é esperança aqui? Esperança é saber que mesmo não sendo ainda o que nascemos para ser, um dia nós seremos. Por isso, enquanto ainda não somos, estamos sendo purificados para ser aquilo que fomos chamados para ser. Ei, diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está trabalhando na formação do teu caráter. Deus está te forjando, meu lindo. Deus está te moldando. Davi nasceu ou não para ser rei? Sim ou não? Mas ele começou como rei. Ele começou como o quê? Ele começou como pastor de ovelhas. Depois ele se tornou um guerreiro. Depois ele se tornou um súdito mais próximo do rei. Depois ele se tornou rei. José
nasceu ou não nasceu para governar o Egito? Mas ele começou governando? Ele começou o quê? Sendo um homem de confiança do pai. Depois ele acabou governando a casa de Potifar. Depois ele governou uma cadeia. Depois ele acaba governando o maior império do mundo antigo, que era o Egito. Ainda que você não seja hoje aquilo que Deus disse que você seria, não desista, porque até chegar lá, Deus está trabalhando com você, te purificando, te moldando, mas aquilo que Deus falou vai acontecer. Esperança é a certeza de que o que Deus falou vai acontecer na tua vida. Então não queime os processos, espere o tempo de Deus, não reclame, Deus está te preparando, amém? E por último, para a gente concluir, aceite o que Deus determinou, aceite o destino que Ele escreveu para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a Bíblia diz assim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa tradução diz: para vos dar o fim que você espera. Ei, toca nessa pessoa linda que está do seu lado, pergunta para ela: os teus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus? Olhe bem para mim, eu já vou terminar, mas eu quero que você entenda isso. Olhe bem para mim, os teus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus? Será que você está pensando igual Deus pensa? Como identificar se os meus pensamentos estão alinhados com os de Deus? Simples. Olha o que o versículo 11 diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito, diz o Senhor. Pensamentos de quê? Paz e não de mal. Quando você pensa a respeito de você, qual é a sensação que vem? Qual é a direção que você pensa estar tomando? Paz ou mal? Você pensa no melhor, você pensa no pior? Você acha que vai dar errado ou você tem a certeza que vai dar certo? Entenda, a palavra de Deus diz que melhor do que o começo das coisas é o fim. Isso quer dizer que se você ainda não está vivendo todo o bem que Deus planejou e decidiu para a sua vida, é porque ainda não chegou o fim da tua vida. Deus ainda está trabalhando. Eu gosto do que Paulo diz em Filipenses 1,6. Ele diz assim: aquele que começou a boa obra, diga comigo, boa obra. Não é qualquer obra, é que tipo de obra? Não é qualquer obra, é que tipo de obra? Que tipo de obra Deus começou na comunidade Religar? Boa obra. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Então, se você quer vencer o medo e se você quer despertar aquilo que Deus estabelece como proposta na tua vida, você tem que aceitar o que Deus determinou, aceitar o destino que Ele escolheu para você. E o destino de Deus é bom. O destino de Deus é bom. Eu contei para vocês que meu pai sofreu um acidente. Eu tinha 14 anos. E eu não esqueço nunca da primeira palavra que meu pai falou quando nós entramos no quarto de hospital e nós o vimos pela primeira vez. Ele olhou para nós, para a família toda, e ele disse: se antes eu amava o Senhor, hoje eu amo muito mais. E ele recitou o Salmo 27: eu não morrerei, mas eu viverei, e verei a bondade do Senhor na terra aonde eu vivo. Em cima daquela palavra, ele começou a ministrar o nosso coração. E ele disse: Deus tem um destino, e não importa as circunstâncias e os percalços que aconteçam no meio do percurso. O que importa
é que se Ele disse que nós iríamos chegar a outra margem, nós chegaríamos. Entenda isso. Quando você compreende que Deus tem um destino para você e você decide aceitar e decide se alinhar teu pensamento, alinhar tua vontade, ao invés de você ficar com medo, ao invés de você duvidar, você decide agora alinhar com Deus. A palavra de Deus diz que Deus cumpre em você aquilo que Ele determinou. Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele decide não lutar contra Deus, mas se render à vontade de Deus. E ele declara algo profético e algo poderoso. Ele vai declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Voltando para o Salmo 27, versículo 1. Davi disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?